Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional e quem está no olho do furacão essa semana, mais uma vez, é o Reino Unido. Afinal de contas, faltam pouquíssimos dias agora para o prazo último do Brexit, o dia 31 de dezembro de 2020, que é o momento no qual o Reino Unido para de fazer parte, deixa de fazer parte definitivamente da União Europeia em termos de integração econômica. E se isso já trazia preocupações com a possibilidade de desabastecimento de produtos no Reino Unido, uma vez que boa parte dos produtos consumidos pelos britânicos vem do continente, a situação fica ainda mais complicada com uma nova cepa de coronavírus no Reino Unido, que leva a enormes restrições fronteiriças envolvendo o Reino Unido. Segundo os especialistas, essa nova cepa encontrada no Reino Unido é entre 30% e 40% mais transmissível do que essa primeira cepa com a qual nós convivemos já desde o início de 2020. E ainda traz um agravante, que é a possibilidade de ter as crianças como vítimas mais frequentes do que no caso da primeira cepa. É bem verdade que a descoberta dessa nova cepa no Reino Unido deve ter se dado pelo fato de esse país fazer mais pesquisas e mais testes e, portanto, acompanhar mais de perto possíveis mutações no vírus. Mas, ainda assim, o fato de essa mutação do vírus ter se espalhado muito rapidamente pela região sul da Inglaterra, principalmente por Londres, não ajuda os demais países a se sentirem muito confiantes na possibilidade de pessoas cruzarem as fronteiras. Países como Índia, Paquistão, Polônia, Espanha, Suécia, Rússia, Jordânia e Hong Kong suspenderam a entrada de britânicos. Alguns outros países, como Arábia Saudita, Kuwait e Omã, fecharam completamente as suas fronteiras para pessoas oriundas de qualquer lugar. E mais grave ainda para o Reino Unido é a restrição por parte da França, que é a principal via de ligação comercial entre o Reino Unido e o continente europeu, que também estabeleceu restrições ao trânsito de pessoas. Isso vem fazendo com que caminhoneiros, por exemplo, não queiram sair da França em direção ao Reino Unido, muito embora possam, mas por saber que há restrições na volta, os caminhões simplesmente não vão, o que pode levar, portanto, a um desabastecimento já nos próximos dias, algo que era um temor relacionado aos primeiros dias de um Brexit sem acordo, pode acontecer já de forma imediata por conta do coronavírus. E se as pressões sobre o governo britânico de Boris Johnson aumentam no sentido de evitar o desabastecimento, que já parece tão grave para tantos britânicos, o prazo com relação à assinatura de um acordo com a União Europeia começa a se aproximar de forma extremamente perigosa. O prazo é às 23 horas do dia 31 de dezembro de 2020. E é importante notarmos que nas últimas horas houve sim alguns avanços na negociação. O ponto crucial que vem sendo negociado é a questão da pesca, sobre a qual já falamos aqui no Petit Jornal outras vezes. Afinal de contas, enquanto tanto, por exemplo, a França quanto o Reino Unido faziam parte do mesmo bloco, as regras acerca da pesca eram definidas pela própria União Europeia. Agora que a França permanece na União Europeia e o Reino Unido deixa de fazer parte do bloco, as regras acerca de quem pode pescar aonde, por exemplo, no Canal da Mancha, têm que ser rediscutidos. O Reino Unido demandava que pescadores de países da União Europeia reduzissem em 60%, aqui falando de valor, as pescas nas águas britânicas. A União Europeia
considera isso um abuso. 60% é muito, sobretudo considerando que aquele espaço sempre foi um espaço de pesca também para pescadores europeus, e pedia que essa redução, se tivesse que acontecer, fosse de apenas 25%. O Reino Unido aceitou fazer uma concessão e diminuir, portanto, a sua pedida de 60% para 35%. Portanto, não chega ainda nos 25% demandados pela União Europeia, mas tampouco fica preso nos 60%. Isso vem sendo considerado, por parte dos negociadores europeus, quase que um blefe. Afinal de contas, o Reino Unido acaba não tocando em outros assuntos cruciais para as negociações e tem a possibilidade de falar para o seu público interno que fez sim grandes concessões e que foram os europeus que não aceitaram fechar um acordo antes do prazo de 31 de dezembro. E essa impressão vem do fato de que Boris Johnson não parece muito disposto a fazer concessões adicionais para fechar um acordo com a União Europeia. É importante lembrar que a sua base de apoio, tanto eleitoral quanto no parlamento, é composta principalmente por pessoas entusiastas do Brexit. E isso fica claro quando percebemos que há sim, dentro do Reino Unido, pressão para que o governo britânico peça uma prorrogação do prazo. Claro que isso não é automático, a própria União Europeia teria que aceitar, mas é, de qualquer maneira, uma possibilidade que está à mão do Reino Unido, pelo menos tentar uma prorrogação. Mas Boris Johnson dá demonstrações claras de que não quer pedir uma prorrogação e que o Brexit vai acontecer, de uma forma ou de outra, nesse dia 31 de dezembro de 2020. As condições desse fim de ano para o Reino Unido parecem uma tempestade perfeita, daquelas que isolam uma ilha diante do seu continente mais próximo. Se o Brexit já traria desafios grandes o suficiente para esses menos de 10 dias até o fim do ano, a crise do coronavírus, que nesse momento marca de forma tão clara o Reino Unido, parece ser mais um elemento nessa difícil equação britânica de se manter conectado ao resto do mundo. Se você gosta do Petit Jornal e acompanha as nossas colunas, eu te convido a se tornar um apoiador do Petit Jornal, acessando o nosso site www.petitjornal.com.br. Lá tem uma aba chamada Apoie o Petit. Por lá você deixa a sua contribuição e ajuda a manter o nosso projeto de pé ao longo do ano inteiro. Ao longo de 2020, tivemos no Petit Jornal quase 200 episódios e o último vai ser gravado nessa terça-feira, dia 22 de dezembro, às 21 horas, que vai ser a retrospectiva 2020. E você pode assistir a gravação que vai ser feita ao vivo pelo YouTube. E a única coisa que você tem que fazer é se inscrever no link que vai estar na descrição desse episódio. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petitjornal.com.br.